Bom dia. No vídeo anterior, eu falei sobre o início da Revolução de 1964 e suas consequências iniciais. Agora eu queria falar um pouco o que aconteceu também no Rio Grande do Norte. Eu já havia dito então que Djalma Maranhão, que foi um prefeito durante o período que Aloysio Alves foi governador também, ele era um prefeito popular. Era um prefeito que era da ala da esquerda. Então, como falei, ele foi preso e aí começou a história da Revolução no Rio Grande do Norte. Houveram muitos fatos que fez com que pessoas fossem presas, pessoas tivessem seus direitos políticos suspensos, e dentre essas condições aconteceu um fato digno de registro. Em 1966, em 67, acontecia em Natal uma reunião latino-americana dos estudantes universitários. Essa reunião aconteceu no Silvio Pedroso, uma praça de esporte anexo ao Ateneu. Estiveram presentes estudantes de toda a América Latina, até porque era uma reunião latino-americana, que não tinha acontecido no local anterior previsto, na Guatemala, já em decorrência do problema de Cuba estar no momento da Revolução Cubana. E os Estados Unidos querendo atrapalhar essa dita reunião. Então ela foi cancelada para lá e feita no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Silvio Pedroso. E eu estive presente, e estava presente mesmo não sendo estudante universitário, porque eu sempre ligado aos movimentos sociais e sempre gostando de ver a evolução. Lá começou com a delegação de todos os estudantes da América Latina. De cada país mandava-se uma delegação de estudantes universitários. E eu participei porque a reunião era aberta. De Cuba vieram duas delegações. A delegação cubana, mandada por Fidel Castro, exatamente com o objetivo de participar, até porque essa reunião tinha uma conotação socialista também. E os cubanos que vieram de Miami, os cubanos vindos de Miami, enviados pelos estudantes cubanos que moravam em Miami e que eram contra o movimento de Fidel Castro. Lá, então, ia transcorrer uma reunião tranquila, segundo a vontade de todos os participantes. Porém, ao iniciar essa reunião, era mais ou menos 10 horas da noite, eu estava presente. Então, houve uma luta muito forte, até física, entre os estudantes universitários de Cuba e os estudantes universitários de Cuba que estavam em Miami. Quer dizer, os estudantes capitalistas cubanos que estavam em Miami e os estudantes socialistas vindo de lá, de Cuba. Então, essa reunião tinha como objetivo discutir a vida do estudante universitário latino-americano em decorrência desses movimentos revolucionários acontecidos na América. E depois da luta até física entre os estudantes, então desligaram a luz do prédio e as coisas ficaram perturbadas. Porém, foi se apacentando, e enquanto estava havendo a discussão, os brasileiros presentes, os estudantes brasileiros, e os que não eram estudantes como eu, mas que era aberto ao público, que as pessoas que estavam presentes, ficaram cantando o hino nacional brasileiro até que se resolvesse o problema. Em síntese, não houve modificação nenhuma da reunião.
A reunião foi aberta, a reunião aconteceu e o Congresso Latino-Americano, que era para se realizar lá nas Antilhas, ele foi transferido para cá. Eu estou citando um momento e é muito importante da Revolução aqui no Rio Grande do Norte, porque mostra o envolvimento estudantil dentro da Revolução contra a Revolução. Os estudantes universitários não aceitavam o que estava acontecendo no Brasil e eles se posicionavam contra isso. Como eu falei no vídeo anterior, então, aqui no Estado continua a administração começa a administração do Monsenhor Valfredo Gurgel, que era uma administração posterior a de Aloysio, termina o mandato de Aloysio Alves e é eleito Monsenhor Valfredo Gurgel já no período revolucionário, porém eleito, como eu falei, já dentro da Revolução. O governo do Monsenhor Valfredo foi um governo tranquilo, em paz, um governo pacífico, apesar desse momento aí de dificuldades, não é? Porém, a gente vê o seguinte, estava realmente começando um governo diferente. O governo onde os governantes tinham que se adaptar a novo regime, ao regime rígido do governo federal, ou então ficarem sendo perseguidos, como aconteceu a perseguição, suspendendo todas as organizações universitárias do Brasil, a UNE, as outras organizações estudantis e organizações de professores. Não havia condição nem deles, não permitiu nem que houvesse aula, nem que houvesse eleições de diretórios estudantis a nível segundo grau e primeiro grau. O governo federal baixou, o governo revolucionário do país baixou um decreto suspendendo todo e qualquer tipo de reunião, todo e qualquer tipo de associação, mesmo que essa associação não fosse uma associação de encontro o pensamento vigente, porém, eles queriam exatamente que não houvesse mais nenhum tipo de reunião assim. E assim continuou os governos revolucionários perseguindo aqueles que eles achavam da esquerda e esperando que o povo aceitasse o novo tipo de governo. Vamos também registrar que o Congresso Nacional continua aberto, a justiça continua funcionando, com a única, até 67, com a única diferença que os presidentes republicanos, a partir de então, até 85, quando terminou a Revolução, eles eram escolhidos pelo Congresso Nacional e os governadores eram escolhidos pelas Assembleias Legislativas.